Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo 1 ao versículo 8, diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente suave é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Amém? Irmãos, começando pelo versículo de número 1: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. A primeira pergunta que nós temos que fazer é: o que significa essas águas? E o que significa o pão? Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo de número 17, versículo de número 15, diz assim, e disse-me: as águas que viste, onde se assenta as prostitutas, são povos e multidões e nações e línguas. Quando a gente olha para o pão, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando eu olho para as escrituras sagradas, há dois tipos de pães. Existe o pão vivo que desceu do céu, que representa o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o próprio verbo de Deus, a palavra de Deus. Mas em Malaquias, capítulo de número 1, também vai nos dizer, olha lá: ofereceis sobre o meu altar pão que imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Então voltemos lá no Evangelho de Eclesiastes, capítulo de número 11, a primeira coisa que ele está falando, ele está dizendo, lança o teu pão sobre as águas. Pão que Deus quer que a gente lança é o pão vivo que desceu do céu, é a palavra de Deus. Mas cuidado com o pão imundo. Quanto alimento contaminado a gente encontra por aí. É o puro, é o genuíno. As águas representam as nações, representam os povos, representa as almas viventes. E olha que interessante, ele vai dizer: porque depois de muitos dias, o que vai acontecer? Ou o que? Acharás. O problema se eu semear aqui no pão imundo, você sabe o que eu vou achar? É ele, tá? Mas se eu semear o alimento genuíno, você sabe o que eu vou encontrar? Num tem a pureza, no outro tem o quê? A imundícia. Quer ver um exemplo disso? Jesus falou isso. Quando ele repreende os escribas e fariseus, ele fala: vocês correm terras e mares e formam prosélitos, que são filhos do diabo 2 vezes piores do que vocês. Ou seja, lançar o pão sobre as águas. Mas olha o nível de colheita. Não são casas de orações, são prosélitos. Não são almas cheias do Espírito Santo. Se são filhos do diabo, tão cheios de espíritos enganadores. Portanto, tudo na nossa vida é plantação e colheita. A palavra de Deus vai dizer: não erreis. Deus não se deixe escarnecer.
Tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Se plantou, irmãos, no espírito, a vida eterna. Se plantou na carne, a corrupção. Lançar o pão é a plantação. E guarda algo, as pessoas acham que planta agora e já logo ali colhe. Não, irmãos. Olha o que ele fala lá, ó. Depois de muitos... existe o tempo daquela semente cair, formar raiz, e depois ela surgir e começar a dar fruto. Mas cuidado, porque às vezes eu planto errado agora e não colho o erro ainda, e eu continuo lançando pão imundo, lançando pão imundo, lançando pão imundo, lançando pão imundo. Guarda algo, muitos têm por tardio, mas Deus não é tardio. Deus, ele é justo, e no tempo certo vai achar. Seja a pureza do pão puro, seja a imundície do pão imundo. Então a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que lançar o pão certo. Aí você pode ter certeza, irmãos, seja no ministério, seja na vida física, vai colher a pureza daquilo que plantou, se plantou certo. Pastor, eu estou fazendo tudo certinho, mas ainda não colhi. Está aqui, ó, depois de muitos, persevera, irmãos. Persevera em nome de Jesus. Mas pelo amor de Deus, se está lançando pão imundo, irmãos, guarda algo, vai vir um tempo dessa colheita também, tá? Mas para de lançar pão imundo em nome de Jesus. Presta atenção, a gente está vivendo o fim dos tempos, e a Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Você sabe o que é iniquidade? Pão imundo. Aí acha o que? O amor esfriou. Uma geração morna. Porque o fato de esfriar o amor, ele não está dizendo que ficou gelado. Antes fosse frio. Quando ele fala esfriou, quer dizer, estava quente e veio para o quê? Para morno. E morno, Deus, o quê? Já não tem mais o ardente amor. E o ardente amor, irmãos, leva a conduzir os nossos irmãos a alcançarem a remissão dos pecados. Porque Jesus contou uma parábola, um devia 500, outro devia 50. E aquele que devia mais foi mais perdoado. Ó, o ardente amor. Então o pão puro convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí Jesus vai dizer, esse amou o quê? Mais. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes qual mal haverá sobre... Irmãos, por que a gente tem que repartir? Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9. Como está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para... Quanta gente tem o pão na mão, irmãos, só estocando, e não divide a palavra revelada, o pão puro. Mas o pão imundo, irmãos, é impressionante como é mais fácil lançar o pão imundo do que lançar o pão puro, o pão vivo que desceu do céu. E ele está dizendo, reparte com 7, com 8, em outras palavras, espalha com os pobres, para os pobres. Quem que são os pobres, irmãos? Os pobres de espírito. Aí ele fala, e a sua justiça permanece para... Você sabe aonde a gente está juntando tesouro? No céu. Aonde a traça e a ferrugem não vai ajuntar tesouro no céu. Pastor, mas chegou alguém que tem necessidade de pão, comida terrena. Está se comportando como um pobre de espírito? Está agindo como um rico? Espera se comportar como um pobre? Ou se está no tempo da ignorância, orienta e dá. Não mudou? Rico, na segunda você faz o quê? Breca. Porque o pobre de espírito, irmãos, ele se posiciona em relação às escrituras sagradas. O rico não. Estou enriquecido, de nada tem falta, não preciso desse pão vil. Lembra do povo no translado para a terra prometida? Sentiram fastio pelo pão. E alguns falaram, eu não quero esse pão não, quero as codornizes que vinha lá do mar, o vento que vinha do mar, a carne do mar.
E a gente sabe quem emerge do mar. Então quando a gente olha aqui um pobre, irmãos, Deus está falando dos pobres tem tanta gente rica, com posse, mas se comportando como pobre de espírito. E tem tanta gente pobre se comportando como um rico. Irmãos, eu vivi isso, fazendo evangelismo com morador de rua. Você levava a palavra e você não via posicionar. Chegou uma hora que eu estava espalhando para rico e não para pobres. Porque quem é pobre pede ajuda. Fala, me ajuda, eu quero sair dessa situação. Tá lá, vivendo na imundície, acha que não precisa de nada. Pode morrer naquela situação que está tudo bem e não está nada bem. Olha o que vai dizer em Marcos. Olha Jesus espalhando para os pobres. E tomando ele os 5 pães e 2 peixes, levantou o céu, abençoou e partiu os pães. Ao partindo o pão, aí ele fez o quê? E deu aos seus discípulos, para que o pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram. Quando a gente divide a palavra de Deus, você pode ter certeza, o propósito final é que todos fiquem o quê? Fartos. Bem-aventurado quem tem fome e tem sede de justiça, porque ficarão o quê? Fartos. Ficarão fartos. Olha o que está escrito em Salmos de número 41, olha lá. Bem-aventurado é aquele que atende o pobre. O pobre. Olha o que ele fala. O Senhor o livrará no dia do mal. Volta lá na Eclesiastes, irmã, depois a gente volta nesse texto. Olha o que ele diz. Reparte com 7, ainda com 8. Porque ainda não sabes que mal haverá sobre... Irmãos, quando a gente não divide, guarda algo, aí chega no dia mal nosso, a gente quer pedir o livramento do quê? Do mal. Você sabe o que vai vir? Vai vir livramento? Eu recebi o pão puro, não dividi, não vem livramento. Eu só dividi pão imundo, não vem livramento. Porque o que planta, eu não plantei nada, um não plantou nada, um não lançou nada, e o outro lançou semente errado, semente de maligno. Que livramento vai esperar? Mas eu não faço isso por causa do livramento, eu faço isso porque eu amo o evangelho do nosso Senhor, o que é? Jesus Cristo. Mas ele não é injusto, irmãos. O teu amor folga na justiça. Aí ele diz, olha lá, o Senhor o livrará e conservará em vida. Eu vim para trazer vida. E vida o que? O maior livramento nosso, irmãos, vai ser no grande e terrível dia do Senhor. Uns morte eterna, outros vida. Aí ele vai olhar, tive fome e me deste. Agora para outros fala, você tinha o pão e eu tive fome e não me deu de comer. Ou para outros, apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais o que? A iniquidade, lançou pão imundo. Olha o que ele diz, será abençoado na terra, e tu não entregarás a vontade de seus inimigos. Espalha com 7, com 8, irmãos. Lança o pão sobre as águas. Olha a colheita, aí embaixo. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu restaurarás da sua cama de doença. Vai estar isento de ficar doente? Não, mas é o que ele está dizendo. Sustento e restaura. Mas guarda algo. A vida eterna não é na terra, tá, irmãos? Vai chegar uma hora que ele vai recolher. Só que quando ele recolher, irmãos, nós vamos chegar diante do Pai com as mãos o quê? Cheias. Louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens reservado e para quem serás? Se não reservou nada, pronto, a alma vai para o diabo, vai para o inferno. Se reservou um monte de pão imundo, formando um monte de prosélitos, porque multiplicou a iniquidade, a alma vai para o... Mas lançou o pão certo, lançou o pão puro. Está aqui, Senhor, o que eu tenho reservado para ti, e em tuas mãos eu entrego o meu Espírito, Senhor.
Só que não é fácil lançar isso não. O salmista falou que ele ia caminhando e chorando e lançando a boca. Tem muitas lágrimas para plantar a boa semente. Tem muitas lágrimas. Porque é simples, Jesus falou, ninguém bebendo velho quer logo o quê? O novo, porque diz o velho é o quê? É melhor. Você vem com pão puro, irmãos, você acha que vão querer de cara? Não, deixa eu ir no imundo aqui. Então, por favor, receber uma mensagem no teu WhatsApp, no teu Instagram, no teu Facebook, tá vendo que lá o pão é o quê? Imundo. Não lança não, irmãos. Não lança sobre as águas, porque a hora que você publica e divulga, você está me enviando para as nações. E mais cedo, mais tarde, vai achar ela. Mas teve acesso ao pão vivo que desceu no céu, que é puro, irmãos, que é genuíno, que não tem dissoluções, porque pão imundo tem dissoluções. Espalha, espalha, espalha como um semeador que está lá no campo jogando. Espalha, espalha. A palavra de Deus diz que muitos colheram aonde não plantou. Não plantou. Não importa se vai ser aqui, não importa, o que importa é que seja para a honra e para a glória de quem? Importa onde vai ser a colheita. Espalha, espalha boa, o quê? Porque a gente vai ser farto. E no dia mau, no grande e terrível dia do Senhor, que se tem um dia mau, está aí, haverá livrar para a glória de Deus. Continua, olha lá. Estando as nuvens cheias, derrama a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul e para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Irmãos, quando a gente olha para uma nuvem cheia, todos nós olhamos para ela e vamos dizer a seguinte frase: vai chover. Olha o que está escrito em Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Por que paciente? Para encontrar o pão demanda muitos dias. Quem não tem paciência? Aí continua: eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Irmãos, chuva temporã é a primeira chuva, seródia é a última chuva. E quem é o princípio e o fim? Quem é o primeiro e o último? É o nosso Senhor, o que? Jesus. A Bíblia diz que Paulo semeou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Sede vós também pacientes, fortalecei-vos o vosso coração. Por que diz isso? Irmãos, quem não persevera em oração durante esse período, lançou a semente, persevera ali em oração. Jesus contou não sei se eu posso chamar de parábola, mas é uma parábola. No fim ele diz assim: porventura encontrará fé na terra? Quando o coração enfraquece, a fé morre, quer dizer, mata aquela boa semente. Então a gente tem que ter paciência e caminhar crendo, vai dar colheita. Aí ele diz: porque já a vinda do Senhor está pronto, irmãos. Quando Jesus entra no negócio, quando Jesus chega no negócio, ele chega para resolver. Seja para dar o crescimento e dar fruto, seja para desarraigar, porque ele também não fica dando as coisas santas aos cães e pérolas aos porcos. É isso que o texto está dizendo, quer ver? Olha lá, voltamos lá no texto de Eclesiastes. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. Aí o que ele fala aqui? E caindo a árvore para o sul e para o norte, o lugar em que a árvore cair, ali o que? Ficará. Então tem um propósito essa chuva: regar essa árvore. E o propósito é que essa árvore venha dar fruto, ao fruto precioso que está escrito lá em Tiago. Só que a árvore que não dá fruto, ou o ramo que não dá fruto, ele faz o quê? Ele corta, ou se produz frutos ruins, corta e lança fora. Por isso que quando eu vejo uma árvore caída, eu vejo uma árvore que foi desarraigada, foi arrancada com raiz e tudo.
Então, para uns que vêm produzir o fruto precioso, quando Jesus vem, é o grande dia do Senhor. Mas para outros é o terrível dia do Senhor. Mas ainda nessa terra de viventes, Deus semeia. Ele fala: lança o pão, reparte. E aí vai ter árvores que vão dar frutos. Ele está dizendo: mas tem árvores que vão ser arrancadas do meio. E você sabe que área que é essa daqui, o sul? E que área que essa aqui é o norte? Do norte veio a Babilônia. E a besta do sul vem do Egito. Quando Deus desarraiga, ou ele manda lá para o Egito, quem está sujo, que é o imundo, que é o pão imundo, suje-se mais ainda, vai para o mundo e continua fazendo tudo que você tem que fazer. Ou então, vai lá para a Babilônia e continua comendo o pão o quê? Imundo. Mas eu digo, enquanto existe fôlego de vida, irmãos, ainda há esperança. Por mais que foi desarraigado, porque recebeu a semente e não gerou o precioso fruto, Deus ainda diz: ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Que ao cheiro do quê? Mas nessas águas tem que ter o pão puro, voltará a florescer. Ora, a descendência de Abraão não foi parar no Egito? Desarraigou, mas teve esperança para ela. Deus tirou de lá ainda, trouxe de novo para o meio da congregação e conduziu até a terra prometida. A geração de Jeremias não foi parar lá na Babilônia, mas através do ministério de Esdras também voltaram. E voltaram às práticas do primeiro. Quando a chuva vinha, irmãos, observa que fala de nuvens cheias. E a Bíblia fala que Jesus virá sobre as nuvens. Quando ele entra, é isso que ele entra, para a gente produzir o fruto precioso ou para desarraigar. E se essas árvores se arrependerem a tempo, ainda há esperança. Pastor, Deus desarraigou meu filho, Deus desarraigou minha esposa, Deus desarraigou meu esposo. A palavra para você: continua lançando o pão sobre as águas, continua semeando a boa, quê? Porque eu creio que aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, tu e a tua casa. Por isso ele vai dizer isso aqui no versículo 4, olha lá: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Irmãos, vento, quando ele sopra numa árvore, se aquela árvore não tiver fundamento, ela vai cair ou para o norte ou para o sul. Vento vem para provar a minha e a sua fé. Lembra lá no barquinho? Não tendes o quê? Fé. Vento vem para mostrar se eu e você somos homens e mulheres prudentes, que edificaram a casa sobre a rocha. A palavra de Deus fala: depois de haver desfeito tudo, ficai firmes, para que possais alcançar a promessa. Então quem fica olhando para o vento faz igual Pedro fez, afunda, irmãos. Não é para olhar para o vento e nem para a nuvem, é para olhar para aquele que vem além das nuvens, que é o autor e consumador da nossa fé. É para ele, meus amados irmãos. O vento na vida de Moisés abriu o mar, para ele andar num caminho seco, estava soprando contra. Para ele era livramento, mas para os inimigos era uma armadilha. Ó Deus, livrando do dia mal. Livrando do dia mal. Pastor, mas muitas árvores foram desarraigadas. Estou olhando para o autor e consumador da... A minha família não está aqui. Estou olhando para o autor e consumador da... Pastor, mas eu perdi o meu trabalho. Estou olhando para o autor e consumador da... Fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então quem fica olhando para o vento esquece de semear. Quantas vezes a gente vê isso? Não vou mais pregar a palavra, não vou mais fazer a obra de Deus, não vou fazer não sei o que, está tudo olhando para o... Não vou fazer.
aí espera o vento cessar para querer semear. Irmãos, você sabe qual que é o maior polinizador natural que existe? Vento. Às vezes a gente acha que aquele vento está soprando contra a nossa vida, e o propósito daquele vento é para nos destruir. Não, por detrás daquela provação, daquele vento contrário, vai soprar uma semente aonde tem que soprar. Vai levar a semente. Se eu lancei o pão sobre as águas, a hora que Deus sopra o vento nas águas, irmãos, faz aquele rebuliço nas águas, começa a fazer o que com o pão? Espalhando. Tá ventando, continua jogando a semente, joga no vento para tu ver o que faz com a semente. Quem fica olhando para a nuvem, Deus não responde, cadê a chuva seróide? Cadê a chuva temporã? Não, irmãos, continua lançando. Às vezes o vento está soprando o contrário, você não vê a seróide, a temporã, e acha que Deus não está o quê? Ouvindo. Não. Depois de muitos dias, acharás. Olha lá. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Irmãos, guarda algo. Por isso que o Senhor fala, lança o pão. Aí Ele dá uma diretriz sobre os pobres, porque se você lançar para os ricos, rico é ventre estéril, não gera nada, é dar coisas santas aos cães e pérolas aos porcos. Mas o pobre de espírito, irmãos, o ventre dele não é estéril, ele recebe a palavra de Deus, a semente de bom grado. Aí ele começa a sofrer dores de parto, porque não é fácil gerar, irmãos, o fruto do Espírito. Não é fácil se santificar, não é fácil se purificar. E às vezes a gente está lançando a semente e acha que não está acontecendo o quê? Nada, mas ele está dizendo aqui, né? Alguém vê o caminho do vento aí? Alguém vê? Quando a gente faz um ultrassom lá, malemar, você vê como é que está formando a criança. É tão bonito o nascimento de uma criança que Deus começa onde? No coração. E em torno do coração vai formando o quê? O corpo. Quando ele fala dos ossos, os ossos é o fundamento, é a estrutura de um homem. Ele está dizendo a mesma coisa da raiz penetrando no solo, ninguém vê. Mas a palavra eu estou trabalhando, eis que eu estou trabalhando, sudecaia, ridecum, manai decantas, e no teu tempo, no meu tempo, digo no tempo de Deus, vai gerar para a glória de... Mas lançou o pão? Você não lançou o pão? Olha lá. E quando gera através do pão puro, irmãos, do pão puro, quando gera algo que é a imagem e a semelhança de Deus. Lançou o pão imundo, vai gerar também, tá? Algo torcido, algo que não é a imagem, não é a semelhança. Você quer ver um exemplo disso daqui, ó? Vale de ossos secos. Vale de ossos secos. Deus leva o profeta lá e fala, é possível esses ossos reviverem? O profeta olha para Deus e fala, tu sabes. Aí Deus olha para ele e fala o quê? Então profetiza aí, quer dizer, lança o pão sobre as águas. Pronto, aí o que aconteceu lá no meio? Soprou o quê? Um vento. E começou a formar osso com osso. Começou a juntar osso com osso, sudecaia, ridecom, manai, decanto. Aí tem que profetizar o pão vivo que desceu do... Irmãos, não pode ser pão imundo. Senão o osso que é daqui, ó, da coxa, o fêmur, vai vir para o lugar do braço. O que está no braço vai vir aqui. Vai virar uma bagunça e uma desordem. E o mais bonito... Quando a gente medita no texto do vale de ossos secos, sopra lá, né, os ventos que tem que soprar. Deus abre a sepultura, enche do teu espírito e forma um exército para a glória do nome dele. O profeta lançou, foi de cara que formou tudo.
Foram etapas, mas o fim foi melhor do que o começo. O fim foi melhor do que o começo. Então não esquece disso. Cuidado para nós não sermos ventres estéreis. Quem age assim é rico. Mas como pobre de espírito, nós seremos ventres férteis. Porque no nosso ventre a gente faz a vontade daquele que está no céu. Tanto no céu como na terra. A gente não vai servir o nosso próprio ventre, não. A gente vai falar: Senhor, gera através de nós o fruto do teu Espírito para a glória de Deus. Continua, irmãos, vamos meditar lá. Versículo de número 6, olha lá. Pela manhã semeia a tua semente. De novo, se a gente olhar o texto de Isaías, eu não separei aqui. Existe a semente de maligno e existe a semente de Deus. Existe, olha lá, o trigo, pão puro. Existe o joiô, pão imundo. Quem semeia o trigo colhe 1 para 30, 1 para 60 e 1 para 100. Quem semeia o joio é só palha e não colhe nada. Olha lá. Pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Sabe o que eu estou vendo aqui? Parábola do semeador. Imagine se aquele semeador parasse de semear. A primeira caiu, irmãos, numa terra dura. A segunda em pedregais. A terceira em espinhos. Mas a quarta caiu numa terra fértil, uma terra boa. Numa terra em que o ventre não é preguiçoso, como diz lá em Tito. Lembra da palavra do preguiçoso? Que está escrito em Tito, vai dizer isso. Que ele estava lidando com um povo lá que era ventre preguiçoso, ventre estéril. Quando eu olho para isso aqui, irmãos, eu lembro do texto de Gálatas, capítulo 6, que diz assim para mim e para você: e não nos cansemos de fazer bem. Fazer bem é diferente de fazer o bem. Fazer bem é entrar no caminho de Abel e não no caminho de Caim. Porque eu posso dar todos os bens aos pobres, mas se não tiver amor, de nada adiantaria. Mas é possível isso? Sustenta alguém no erro. Sustenta, pai, teu filho no erro. Sustenta, mãe, teu filho no erro. Mas estou fazendo o bem, mas não está fazendo bem. O bem você dá. Bem você dá, mas ele também toma cuidado para não ser leviano, para não ser indecente. É diferente. Então olha aqui o semeador lançando a semente de manhã e não tirando as mãos em que momento? À tarde. Ele está dizendo: e não nos cansemos. E a verdade é essa, às vezes a gente se cansa, né? Você fala: não aguento mais, eu desisto, eu abro mão. Não, irmãos, observa que ele fala de manhã e à tarde. Jesus disse isso, que aquele que anda durante o dia não tropeça, mas à noite também vem, ele fala, onde ali tropeça. Então quem está lançando a semente de manhã e de tarde, além dele estar anunciando a palavra de Deus, ele não está tropeçando numa da palavra que ele está pregando. Quem lança semente de manhã e lança semente à tarde não é hipócrita. Lança o pão sobre as águas e vive o que está pregando. Porque se tivesse escrito noite aqui, ele está dizendo, está lançando o pão, mas está tropeçando nela. Não é hipócrita, irmãos. Vive o que prega e prega o que vive. Aí ele diz: porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas serão igual. Uma coisa eu digo, olhando para esse texto sem medo de errar: uma vai prosperar, irmãos, em nome de Jesus. Uma vai prosperar. Sudecaia, ridecou, manai de cantos. Qual vai ser, eu não sei. Ora, o semeador saiu para semear e lançou 4, mas uma prosperou para a glória de quem? De Deus.
Talvez eu lanço essa, não prosperou, eu lanço aquela, não prosperou, eu lanço aquela outra, não prosperou, eu lanço a outra, não prosperou, eu lanço a outra, não prosperou, mas eu estou profetizando, estou pregando o evangelho genuíno. Daqui a pouco, irmãos, o vento sopra. E aí começa osso com osso, começa a colocar tudo no devido lugar, aquilo que não estava no lugar. Irmãos, então não adianta pregar o evangelho e ser hipócrita. É de dia, é pela manhã e é à tarde. Manhã e tarde ainda é dia. Esse não está tropeçando numa palavra, está tudo certinho, ó. Está tudo escrito, está tudo direitinho, não tem nenhum tio, nenhuma vírgula fora, e estou vivendo aquilo que eu estou pregando. Às vezes eu lanço pão, mas eu não vivo o que eu prego. Sabe quando vai prosperar? Irmãos, é a mesma coisa de você pegar uma pessoa que vem pregar a palavra de Deus para você. Você olha para ela, você fala o que assim? Essa pessoa está querendo falar de Deus para mim o quê? Vai querer falar de Deus para mim o quê? Olha o testemunho. Por isso que Deus fala, sobe no monte, para aprender de mim. Aí ele fala, agora você transforma a espada em enxada. Quer dizer, para com esse ventre preguiçoso. Recebeu a revelação da palavra, que é uma espada de 2 gumes, vai limpar a terra. Aí ele vai falar, agora pega a lança que você recebeu. Ele fala o que para ela? Transforma em foice. A lança, quando traspassaram Jesus na cruz, saiu água e sangue. Todo mundo olhou e falou, esse testemunho é fiel e verdadeiro. É esse que está lançando a semente da maneira correta. Significa que ele não tem os seus erros? Não, mas está lá inchada na mão dele. E a foice para tirar os galhos o quê? Seco da videira. Caso contrário, irmão, não vai colher nada. Nosso culto tem que ser o quê? Racional. Tem que ser racional, irmãos. Você sabe quando que vai ser farto? Nunca. Agora vem o versículo 7, olha que tremendo. Certamente suave é a luz e agradável é aos olhos ver o sol. Primeiro vamos olhar para o simbolismo do sol. Olha o que está escrito nos Salmos, de número 84. Porque o Senhor Deus é o que, irmãos? É um sol. Então vamos voltar lá. Ele vai dizer, primeiro pelo sol, agradável é aos olhos ver o quê? Aí eu te pergunto, afirmo, sem santidade ninguém verá o sol. A Deus. Foi lançado a semente, foi lançado o pão puro. Aí eu quero ver a operação de maravilhas. O Senhor fala, santificai-vos. Eu quero ver os gigantes da terra caindo, porque a primeira peleja do povo através do ministério de Josué foi derrubar as muralhas de Jericó. Mas depois teve outras nações, irmãos, e destituir Jericó. Quero vencer os gigantes, mas não santifico. Eu não santifico a minha vida. O povo santificou. Deus destituiu a muralha de Jericó, entregou aquele povo na mão do povo. Aí de repente no meio, irmãos, do arraial, vai lá e me cata uma capa babilônica e tesouros que não tinha que ter pego, e enterrou lá na tua tenda, quietinho no meio do arraial. Todo mundo começou o quê? A perecer. Por quê? Porque não santificou a Deus diante dos homens. Quer viver o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito? Santifica e não se conforma com o mundo, porque é agradável. Quando a gente aprende de Jesus, que é manso e humilde de coração, a gente vai encontrar descanso para a alma. Ele vai falar, porque o teu fardo é o quê? Leve, o teu jugo é o quê? Certamente suave é a luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jesus é a luz do mundo. Irmãos, se tiver aqui pão imundo, sabe quando vai receber isso aqui na vida? Vai ficar num jugo desigual com o infiel, jugo desigual, entendeu, com as trevas, jugo desigual com a injustiça, jugo desigual com Belial, jugo desigual com ídolos, jugo desigual com infidelidade, jugo desigual para todo lado. E o pior de tudo, ainda Deus não tem por filho. A Bíblia fala, olha, quão bom e quão o quê? Suave é que os irmãos vivem em união. Aí ele vai dizer, é como óleo precioso. Óleo é o que conserva a luz,
a ser. Vai ter unidade, mas não é com o irmão, tá? Porque o irmão é aquele que faz a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que todos vejam o Filho e creia nele. Não é irmão não, se não está fazendo a vontade do Pai, não é irmão. Irmãos, nunca vai experimentar aquilo que é suave e nunca vai experimentar aquilo que é agradável. Não vai, nunca vai. Mas quando a gente se envolve com a luz, que luz e trevas não andam junto, a gente vai andar de dia. De dia a gente não tropeça, a gente vai lançar o pão sobre as águas e pode ter certeza, vai dar fruto para a glória de Deus. Pode semear chorando, faz parte do processo, mas vai colher jubilando para a glória de Deus. Versículo 8, irmãos. Porém, se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também deve se lembrar dos dias das trevas, porque há de ser muito. Tudo quanto sucede é vaidade. Muitos anos, irmãos. Vivemos tempo, 70, 80 anos. O que passa disso é enfado da carne. Mas guarda algo e deixa uma recomendação acerca desse texto. Efésios, capítulo 6. Olha o que diz. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e, havendo feito tudo, ficar, por mais que a gente goze de dias bons, por ter feito tudo como Deus ordenou, o dia mau vem para todos. Mas se a gente vier com a armadura de Deus, irmãos, nós vamos resistir o dia mau, nós vamos passar por ele. E depois que a gente ficar firmes, o que há de vir virá e não tardará, para a glória de Deus. Deu para entender isso? Lança o pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Pastor, eu lancei o pão certo, eu não achei ainda, não chegou o tempo de achar. Vai achar, em nome de Jesus, amém?